Dando continuidade ao vídeo que postei sobre alma, para deixar claro a forma que enxergo. Para mim, alma como essa ideia de fantasminha não existe. Que é um outro ser que vai além das questões físicas, para mim não existe. Então, ponto. Não acredito em alma como um fantasminha. Isso é fato, eu não acredito nisto. Agora, é um assunto bem polêmico? É. A palavra que é traduzida lá em Gênesis, Nefesh, é garganta viva. É o que eu falei, na mitologia judaica, faz o barro, Yahvé faz o barro, sopra. E aí o boneco de barro respira. Pronto, isso aqui é a palavra Nefesh, que depois vai ser traduzida por alma e vira uma confusão louca. Então, como que se enxerga a alma ao longo de todo esse tempo? Eu falei que a alma é uma construção grega. E se você vai estudar a história, você vai entender por que eu falei isso. E falei que no Velho Testamento, boa parte da tradução que traduz alma dá uma ideia de um outro ser. No Espiritismo, alma e espírito é a mesma coisa. Só que um está encarnado, o outro está desencarnado. Então, olha só as diferenças que existem. Nos mais diversos grupos de cristianismos, porque não existe só um cristianismo, são vários cristianismos, diversos cristianismos, muitos cristianismos, todos com muitas diferenças entre si. Não existe uma unanimidade nos cristianismos. Só que tem a figura principal, Cristo. Pronto, tirou Cristo. E mesmo assim, sobre a figura do Cristo, vários vão entendê-los de forma diversas. Não há um consenso. Mesmo que se pegue o cristianismo da Igreja Católica Romana, mesmo nesse grupo você vai ver que há divergências. Não há. Por quê? Porque somos humanos e como humanos todos vamos divergir sempre. Acho que talvez essa aí seja a graça da coisa, né? De poder que na divergência nós crescemos. Alguns empancam. Infelizmente, alguns empancam. Tá, mas não há uma unanimidade de alma nos mais diversos cristianismos. Lutero ou Calvino fazia diferenciação de alma e de espírito. Ponto. É aquela coisa que falei no vídeo anterior, né? Que nós somos a definição que algumas, né, dentre elas, que algumas adotam aqui. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo, né? Muita gente compra essa ideia e entende que ela é a verdadeira. Ponto. René Descartes associava a alma à glândula pineal. Então, ele no século XVII e agora fugiu. 16, 17, né? Me falha a memória. Ele associou até identificou o lugar da alma no cérebro. Gente, a neurociência, nesses últimos 100 anos, avançou significativamente. Avançou de uma forma gigantesca. Se comparada a séculos e milênios atrás, foi uma explosão gigantesca de conhecimento. Por isso que eu falei no vídeo anterior,
dependendo do exame que a pessoa é submetida, se enxerga todas as partes do corpo humano. E as imagens de tomografia, de imagens coloridas. Eu fiz um exame desse há muitos anos atrás, quando eu sofri uma queda. É impressionante como mapeia o cérebro humano. Então, outra forma que se entende seguindo essa linha de raciocínio de Descartes, é que a alma estava na glândula pineal. Então, para ele, a alma está vinculada por neurônios, eu não sei nem se ele sabe, não existia talvez esse conhecimento, assim como tem hoje, mas estava vinculada a uma determinada região do cérebro. A igreja, de forma geral, faz uma loucura com a alma. Disse no vídeo que era uma das coisas mais difíceis de explicar quando a pessoa pergunta, porque nós temos aquela construção de um Deus trino, que é uma construção humana. Então, se Deus é trino, nós somos trinos, porque, segundo a teologia, nós somos imagem e semelhança do Deus Criador. Se Deus é três, automaticamente somos três. Alma, corpo e espírito. E a gente vai ver isso no Novo Testamento em algum lugar. Reforçando essa ideia de que são três entes distintos. Ainda surge num dos cristianismos atuais é que a alma é a consciência. A consciência é onde está depositada os nossos pensamentos, onde está depositada as nossas ações, onde está depositada aquilo que nos motiva. Por isso que tem uma expressão que também é datada da Idade Média, que as pessoas que tinham melancolia não tinham Deus. A alma dessas pessoas estava afetada, estava possuída por espíritos do mal, acreditem. É uma pessoa que tinha perdido a alma. Então a loucura no meio dos cristianismos são muitas. Se pega aquele texto, como eu falei, do homem que ao construir o seu império, dizer que tinha muitos celeiros, tinha muitos grãos, porque naquela época uma pessoa próspera era medida pela quantidade de grãos que ela tinha, de propriedades que ela tinha, de animais que ela tinha. Então esse homem diz, eu já estou de boa aqui, agora a alma folga, a alma aqui não é esse fantasminha, é a vida. Vida, folga agora, se deleiteia, que se banqueteia, porque você está rico. Tô rico, pronto, agora aproveita a vida, goza aí a vida. Aí a voz diz, louco, vão pedir a tua alma, vão pedir o teu fantasminha, não, pedir a tua vida. Então, há uma diversidade para os testemunhos de Jeová. A vinculação da alma é o sangue, como está escrito lá em Levítico. Derrame o sangue, era a determinação de Yahvé. Porque a alma não pode ser comida com sangue, porque o sangue é a alma, a tradução, né? A maioria das Bíblias traduzida, porque o sangue é a alma. Então veja como a alma já ganha diversas significações. Se a alma, como alguns creem, é a consciência, né? Vamos partir desse princípio, esquece o que eu penso. Se a alma é a consciência, e Cristo veio restaurar esta consciência, salvar esta consciência, é o diálogo do Jesus com Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Ele diz, mas eu vou voltar para o ventre. Não, nascer de quê? De uma consciência. É o que muitos entendem, nascer de uma consciência. Se é para salvar essa alma consciente, física, para que de um novo corpo?
Porque precisa de um corpo ressurreto, se é só uma consciência. A coisa vai ficando mais complexa e difícil de se falar. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, e penso porque tenho estudado sobre o assunto. A neurociência tem se debruçado muito sobre essa questão. Alma, agora falo por mim, a alma não vejo como um fantasminha, não vejo como nada dissociado deste corpo aqui. A alma está intrinsecamente ligada aos processos químicos, neurais, da dinâmica cerebral. É porque nós temos uma péssima intuição e quando começamos a estudar um pouco nos debruçar sobre a neurociência, nós vamos entender que o nosso cérebro é uma maquininha muito complexa. Tudo que vemos, que entra pelos nossos sentidos, aquelas coisas que entendemos que são importantes para a nossa sobrevivência, porque isso é um lado muito primitivo ainda, porque nos primórdios de nós como homens nídeos ainda, nós vivíamos só para nos defender, para caçar, coletar. Eram as informações primordiais que eram concentradas no cérebro mais primordial, mais animal. Então, o nosso cérebro ainda guarda essas imagens primitivas. Em determinada situação que se impõe um perigo, o teu cérebro ele se programa. Vai fugir ou vai lutar? São lembranças primitivas que estão no cérebro. Com o aparecimento do último estágio da evolução do nosso cérebro, que é os córtex pré-frontais, nós adquirimos essa consciência mais ampla das coisas, abstratas das coisas. Mas o nosso cérebro como um todo, como um mecanismo, como um conjunto de sistemas interligados, ele guarda memórias passadas, memórias afetivas, tudo ali. É um exemplo simples. Você que dirige, você pega, quando vai para a primeira aula de direção, você precisa se concentrar no volante, no freio, no acelerador, na troca de marcha. Logo depois que você aprende, seu cérebro, você vai fazer uma viagem de 2, 3 mil quilômetros, você não está pensando em passar marcha, já faz tudo no automático. Esse automático são imagens que foram gravadas e processadas e estão no seu cérebro. Então o seu corpo já reage automaticamente a elas. Às vezes nós estamos falando sobre um assunto e vem uma imagem já montada. Aí você dá associata, de onde veio isso? Tem outra coisa aqui dentro falando. São mecanismos diversos do cérebro. Então, eu penso que aquilo que para muitos eles chamam alma, um fantasminha, para mim são processos químicos, elétricos, de sinapses neurais que acontecem no cérebro. Então, ninguém é obrigado a acreditar, pensar como eu penso. Eu enxergo a alma, eu vou usar o termo da palavra porque ela é que está em questão, como sendo um ser alheio a tudo isso. E para complicar, vou acabar por agora, que senão vai ficar muito longo. Para complicar, não sei quantos de vocês já ouviram falar do transplante de cabeça. Sim, transplante de cabeça. Alguns que foram feitos em animais, até onde se sabe, foram realizados com sucesso em animais, não de cérebro, viu? Transplante de cabeça em animais. Até onde sabe, alguns foram realizados com sucesso, mas por questões éticas se diz que os animais foram abatidos. Agora, imaginem o que a ciência será capaz de fazer daqui para frente.
Por que não faz? Porque é um embate ético da igreja. Porque imagine isso sendo possível, um transplante de cabeça numa pessoa que seja tetraplégico e essa pessoa põe a cabeça dessa pessoa, é bizarro, né? Estranho, mas imagine que se ponha consigo e no futuro não duvido nada que isso possa ser possível, se coloque no outro corpo. Isso vai dar um problemão para a igreja, né? Vai dar um problemão para a igreja. Agora, imagine se isso evolui mais, né? Tem a criogenia, já ouviram falar de criogenia, que se congela tudo para que se no futuro volte à vida quando tenha a ciência já esteja apropriada de mecanismos e equipamentos e de tecnologias suficientemente capazes de trazer essas pessoas que foram mortas, congeladas, para que possam ter vida. Vocês imaginam as implicações da igreja sobre esses casos? Porque entra a questão, se a alma é um fantasminha, e esse fantasminha ficou onde esse tempo todo? Vai trazer esse fantasminha de volta à vida? Então, eu penso a alma como, não um fantasminha, mas penso a alma como um dos mecanismos dispostos no cérebro humano. Não creio em alma. Se você crê em alma como um espíritozinho, boa sorte, mas eu não acredito.